Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viver em Cristo Jesus é criar condições para sentir as frutuosas orientações do Espírito de Deus, que mora em nós. Na liturgia e na vida, fiquemos atentos aos seus apelos. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, já que ela estava enfraquecida pela carne, Deus o realizou, tendo enviado o seu próprio Filho numa condição semelhante àquela da humanidade pecadora, e por causa justamente do pecado, condenou o pecado em nossa condição humana, para que toda a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que nós procedemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne aspiram pelas coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito aspiram pelas coisas do Espírito. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Tudo isso porque as tendências da carne são inimizade contra Deus. Não se submetem, nem poderia submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Salmo 23. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque Ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa?
Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Jesus aproveita 2 acontecimentos ocorridos em Jerusalém para dar alguns ensinamentos. Pilatos mandou matar alguns galileus enquanto ofereciam sacrifícios no templo. Cerca de 18 pessoas morreram devido à queda da torre de Siloé. Perante tais fatos, conhecidos por todos, Jesus aponta a urgência da conversão. Caso contrário, é a perdição. Mas também ensina que Deus não é uma espécie de vigilante, sempre à espreita de qualquer falta de nossa parte para nos castigar. Não podemos, pois, ler as calamidades da vida, nossa ou dos outros, como punições divinas. O tempo da nossa vida é aquele que é. Não sabemos quando irá terminar. Portanto, é sempre tempo de dar frutos de boas obras, enquanto tivermos tempo. A parábola do dono que procura frutos na figueira plantada na sua vinha completa o ensinamento sobre a conversão, evidenciando outro aspecto muito importante: a paciência de Deus, a sua imensa misericórdia e vontade de salvação. A figueira é certamente uma alusão a Israel, que, afastando-se continuamente de Deus, não dá os frutos esperados. Mas o adiamento em abatê-la e os cuidados amorosos para ver se dá frutos expressam a mediação de salvação realizada por Jesus, com a sua intercessão junto do Pai. Esta ação de Jesus não é só em favor de Israel, mas de todos nós hoje. Oremos. Ó Jesus, Divino Mestre, fazes vigoroso apelo para que as pessoas mudem de vida, assumindo os valores do reino. Ao mesmo tempo, com a parábola da figueira, mostras a face tolerante de Deus, que continua dando novas oportunidades para que cada um de nós possa se converter. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.